boa tarde, boa noite. Obrigado por você estar aqui com a gente em mais uma quinta-feira aí, privilegiando aí a sua audiência, o Coisas de Quinta. Hoje com um convidado especial, o meu grande amigo, meu parceiro, meu camarada, Rodrigo Montoya, do Acústico Montoya. Rodrigão, seja bem-vindo ao Coisas de Quinta. Obrigado, Nandão. Obrigado pelo convite aí. Oh, imagina. E bom, como o próprio nome já diz, né, logo de cara, o papo hoje é sobre música. E sobre música aí de décadas aí que nos influenciam até hoje. Né? A gente vai falar aí um pouco das influências do Acústico Montoya e obviamente a gente vai passar por muita música boa. Então, sem mais delongas, a gente pode começar a falar, Rodrigão, que se não fosse. Primeiro eu vou até fazer uma outra coisa. Não vamos entrar no assunto, não. Vou te fazer uma provocação. Beatles ou Elvis Presley? Elvis Presley, né, cara? Então vamos lá. Elvis Presley arrombou a porta. Essa era a pergunta. Sem Elvis nós teríamos Beatles, Rolling Stones e afins? Não acredito que não. Qual que é a importância do Elvis na década de 50, quando ele grava um disco a título de presentear a sua mãe? Isso aí foi uma jogada de um cara que sabia que era um bom cantor e que queria uma oportunidade ou um mero ato do acaso? Ele com certeza, eu tenho a impressão que ele queria mesmo viver daquilo, né? Quando ele descobriu que os caras pagavam para aqueles cantores de blues tocarem, algumas casas e tal, ele falou, pô, os caras pagam para fazer isso, né? Pô, eu vou tentar alguma coisa. E ele era caminhoneiro, né? Trabalhava numa empresa de elétrica e ele passava sempre em frente ao estúdio da Sandy e o pessoal entrando, saindo, e viu lá uma música que gravava por uma mixaria na época, né? Duas músicas, e ele pegou e foi lá e gravou. E gravou, foi com aquele estilão já dele, roupa colorida e cabelão topete, e aí ele fez a gravação, e um ano depois, e a Sam entrou em contato com ele, né? Demorou um ano, demorou um tempinho aí pra chamarem ele. Se a gente anda um pouco, aí já. Um pouco não, né? Nós vamos andar basicamente aí uma década. Elvis abriu a porta, mas os Beatles é que talvez tenha levado o rock para o mundo todo, quando a gente pensa no global. É bem por aí. O Elvis, ele arrombou a porta dando, né, aquele up na época, porque havia o blues, que era música de negro, e havia aquela música de brancos, né? Aquela baladinha pop. E o Elvis, de repente, aparece um branco cantando música de negro, misturando, porque ele misturava country, o rockabilly, né? Enfim. E aí depois disso vem os Beatles, né? Os Beatles, acho que o Beatles, se você ouvir o primeiro disco deles, é uma banda. Se você ouvir o último disco, é uma outra banda. Então o Beatles sempre tentava inovar. E eu acredito até que muita gente esperava o Beatles lançar um disco, ver qual a pegada e tentar meio que cercar mais ou menos aquele tipo de som. Então eu acredito que o Elvis arrombou a porta, mas os Beatles transformou a música em si, né? Então até que muita gente questiona que Beatles não era uma banda de rock, né? Era no início, se tornou uma banda pop. Talvez pelo fato das baladas, que misturava música branca com blues, coisa do tipo. Aproveitando isso que você falou, dessa mistura dos Beatles, a gente pode dizer que o Sgt. Peppers é um marco na história da música, porque ele traz aí uma série de novos elementos, ele traz uma série de misturas misturas rítmicas, né? E a gente pode dizer que Sgt. Peppers é sem dúvida nenhuma um disco daqueles que, se acabar o mundo, ele teria que estar dentro de uma cápsula para que os próximos a habitarem o planeta Terra pudessem conhecer Beatles. Bem por aí. O Sgt. Peppers, nessa época o Beatles já não se apresentava ao vivo, né? Então não havia muito aquela preocupação de vamos gravar uma música e pensar em executá-la ao vivo. Então fez um experimento total. Tanto é que é uma história que
cada um gravou uma coisa no seu instrumento, eles tiraram a fita, picotaram, misturaram e mandou o produtor juntar do jeito que ele achasse lá e colocaram no disco. Né? Então era impossível reproduzir aquilo, né? Ao vivo. Então acho que o Satisfy, sem dúvida, foi um marco aí no mercado fonográfico, no mundo da música, tipo de som, né? Experimentos, todas aquelas novidades que estavam surgindo na época. E o Beatles captou bem essa mensagem e fez vários experimentos em estúdio, né? A fim de fazer um álbum totalmente diferente do que eles já haviam feito. E sem se preocupar em fazer uma apresentação ao vivo. Vamos entrar um pouco, para a gente não ficar só falando de música estrangeira. A Sagrada Trindade da Tropicália é o Rei da Vela, né? A peça do Rei da Vela, do Martinez, né? Do Teatro Oficina. Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. E o disco Sgt. Peppers, dos Beatles. Tanto que na biografia do Caetano, né, o Verdade Tropical, ele apresenta, ele escreve isso, e quando ele traz o Tom Zé da Bahia, ele leva o Tom Zé primeiro para ouvir o Sgt. Peppers, explica para ele faixa a faixa, e depois eles vão assistir ao Rei da Vela. A Tropicália seria o nosso Sgt. Peppers tropical? Boa! Acredito que sim, viu, cara? Ou pelo menos houve uma tentativa, né? Porque aqui no Brasil é um outro mundo, né? Enfim, eu acredito que a Tropicália foi uma tentativa, inclusive, de resgatar um pouco as raízes brasileiras, né? Tirar um pouco da influência estrangeira na música nacional. Certo. Rodrigão, quem que a gente pode destacar, não avançando ainda, adentrando a década de 70 no Brasil? Porque a gente sabe que a Rita Lee foi muito influenciada pelos Beatles, tanto que ela tem um disco só com versões, né, das músicas dos Beatles. Mas além de Rita Lee, quem que a gente pode destacar, né? A gente falou da Tropicália, a gente vai, obviamente, que você vai falar alguma coisa de Mutantes. Mas quem que a gente pode destacar aí que tiveram grandes influências de Elvis Presley e de Beatles nessas duas décadas, de 50 e 60, né, no Brasil? Cara, o Raul, sem dúvida, o Raul Seixas, né? Raul Seixas e depois aquela pegada do Marcelo Nova no Camisa de Vênus, né? Tem uma sombra ali do Raul influenciado pelo Elvis, né? Aliás, até hoje o Camisa, hoje o Marcelo Nova solo, né? Faz um tipo de som voltado àquela época. Os Mutantes, né? Depois da Rita Lee ficou um pouco mais pop, mas os Mutantes tinha muito essa coisa do experimento, não só pelo rock progressivo, mas, claro, a influência dos Beatles tá na cara ali, né, do que os Mutantes tentavam fazer. E eu acho que os anos 60 trouxe também um pouco a explosão da Jovem Guarda, a explosão do Chic. Sem dúvida, a influência não só de Beatles, mas aquela característica do rock and roll, né? Era uma música de consumo, né? Meu carro é vermelho, sou um espelho para me pentear, então era uma coisa que trazia lá do norte da América. Certo, bem lembrado, a Tropicália. A gente pode falar de Erasmo, a gente pode falar do Rei Roberto. Nós tivemos aí também, né, o Clube do Rock, aonde, se eu não me engano, a memória não falha, o Flávio Silvino, né? Ele metia uma capa preta e ele dançava, parecia um vampiro, todo vestido de preto, com a capa preta, e aí ensinava as pessoas a dançarem rock mas eu não me lembro agora o nome do programa do cara, eu tenho o livro dele aqui, mas eu não me lembro o nome dele, que é junto com o Roberto Carlos, o grande compositor como é que é? Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. Mas vamos prosseguir. A gente pode dizer assim, dos anos 50 e os anos 60, o que essas duas décadas têm de influência no seu som? Cara, uma coisa que eu acho fantástico nesse tipo dessa época, principalmente 50, início de 60, é o fato de você ter poucas ferramentas de áudio, né? Pouca tecnologia.
Então você ouve That's Alright Mama, Don't Be Cruel, Elvis, na época, era na raça. Então você cantava, tinha um baixo, não tinha bateria, uma guitarra elétrica lá bem, né, sem distorção, nada, um reverbzinho. E os caras, tem até a história que Don Cruel ele gravou 28 tracks, né? Ele ouviu as 28, a banda já não aguentava mais, e ele falou, vou escolher essa aqui, se não me engano, para a 22ª, 23ª versão que ele ouviu, falou, essa daqui que vai pro disco. Então era uma coisa totalmente rústica. E assim, isso é fenomenal, né, pra época, porque era uma porrada. Se você tem que parar a pensar, comparar os baladinhos da época e por o Elvis, por exemplo, o rock daquela época lá, o mesmo blues, era uma porrada pra época, né? Então, o que me chama muita atenção é isso, aquela questão cru, né? Aquela coisa raiz mesmo, né? Na raça. O que dá pra você dar uma palhinha pra gente aí dessa época? E deixa eu só dar o nome, é o Carlos Imperial, que era o cara que fazia o Clube do Rock, sim, começou aí, lançou Elvis é ótimo, lançou a Turma da Tijuca lá, o Roberto, o Erasmo. O próprio Tim Maia, né? O grande Tim, A Tijuca, a água da Tijuca é diferente, né? Do restante do país. É verdade. O que você pode dar de uma palhinha pra gente aí, Rodrigão, dessa época aí desse início de Elvis aí? Opa! O programa é seu, quem manda aqui é você, velho, não sou eu não. Mandar um Girl Rose Rock. Opa, vambora. Que foi tema do filme dos anos 60, né? O início do Elvis no cinema. E é um som bem legal, sempre tocar aqui meio improvisado. Vambora. Won't you find any kind of jail? Prison man is down and he comes to well. He's only unlucky what he ever seen. We should have learned lucky what I've never seen. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody holds to the rock. The best you say, let's rock. Rodrigo, vou fazer uma outra provocação para você. Se o Elvis não tivesse se dedicado tanto ao cinema na década de 60, os Beatles teriam feito o sucesso que fizeram? Acredito que sim, cara. Havia espaço, sim. É lógico que o Elvis no cinema deixou uma lacuna, né? Surgiram Beach Boys, assim como os Beatles, várias bandas na época ocupando um pouco esse espaço que daria oportunidade ao rock and roll, né? Mas eu acho que se o Elvis estivesse na caminhada dele, acho que teria espaço, sim, né? Para essas bandas, porque essas bandas elas tinham uma outra vertente musical, né? Era mais guitarras, né? Era diferente do tipo de som que o Elvis estava já começando a fazer, que eram as baladas, né? Você vê no filme do Havaí, Feitiço de Havaí, se não me engano, Garotos, vê que a trilha sonora já dá uma tendência ao que seria nos anos 70. Que, aliás, o Elvis odiava, né? Muitas músicas dos filmes ele confessou que me deram uma música para gravar aqui que é horrível, mas eu vou gravar. Não tinha como negar. Fugir um pouco disso. Rodrigão, o que a gente pode dizer da década de 70 com as diferenças entre 50 e 60 a gente já explicou, mas e 70? O que acontece na década de 70 na música, principalmente na música estrangeira, não na música brasileira? Cara, eu acredito que os anos 70 foi mais uma revolução social, né? Que influenciou a música do que a música que influenciou a revolução social, né? Guardadas as devidas proporções, porque foi uma época de novidades, né? Uma época estava acontecendo as guerras, os conflitos, e então havia ali uma necessidade de usar a arte, né, como protesto, né? Então os anos 60 trouxe todos os elementos, trouxe a rebeldia para o tipo de som, Jimi Hendrix, a própria Janis Joplin com a sua voz,
Dylan, né, com suas letras de certo protesto, né, contra o que estava acontecendo. E então você sempre tem essa característica de novidade. Está surgindo algo novo, uma liberdade, a vontade de protestar. De começar essa história de música de protesto, né? A gente realmente, né? Uma década que a gente tem aí uma série de coisas que levaram. Quando você fala Bob Dylan, o Bob Dylan ele é um cara que entra, que é um ícone da música mundial, única e exclusivamente pelas letras dele, ou tem mais alguma coisa que credencia o Bob Dylan a ser esse ícone que ele é? Não, tem mais, além das letras, do protesto, né, o som dele, né, eu acredito, e a própria figura do Bob Dylan, né, que é uma figura estranha, né, um cara, né, totalmente diferente para a época. Eu acredito que, assim como aconteceu com o Elvis, né, guardado as devidas proporções aí, o Bob Dylan surgiu numa época que, de certa forma, casou com o tipo de som que ele estava fazendo, ou que ele pretendia fazer. Né? Então foi uma época que casou bem com o estilo dele, com o folk, né? Que tinha por si realmente o elemento principal eram as letras. Como você se comunicava através da música. Deixa eu te perguntar para a gente dar continuidade. Em 70, o que a gente pode colocar como expoentes? Óbvio que tem vários artistas expoentes de 70, mas aqueles artistas da década de 70 que mais te chamam a atenção? Ou trabalhos? Oi? Ou trabalhos, de repente pode ser um disco, pode não ser só o artista em si. Ah, sim. Janis Joplin, né, eu acho que mesmo a fase do Bob Dylan com a banda, que foi um protesto, todo mundo protestou porque achava que ele estava indo para o lado comercial, né? E, de certa forma foi, né? Cara, muitos ali, né? As próprias bandas, né? De Purple, que diria ser o Deep Purple, o Chapaz, né? Enfim, ali você, cara, é um cardápio sensacional, assim, para você aproveitar tanto lá como aqui no Brasil também. Voltando ao Elvis, na década de 70 o Elvis meio que dá uma guinada na carreira dele. Tô correto nisso, nessa afirmação? Dá uma guinada, você fala o quê? Dá uma... Ele começa a cantar um outro estilo de música. Ah, sim. Então, que acontece, na época, né, que o Elvis, ele se fez nos anos 50. Então, o rock pro Elvis, né, era aquela coisa dos anos 50. E anos 70, acho que em virtude do mercado, né, começaram a surgir essas bandas mais heavy metal, mais pesadas, e não era muito a pegada do Elvis fazer um som desse tipo, né? E o Elvis mesmo confessa que era difícil arranjar um compositor que de repente pudesse colocar ele nesse rol que surgiu de Purple, surgiu essas bandas. Então ele caiu pro lado romântico ali, né? Pro lado mais, como se fosse um cantor de ópera, né? Que a voz dele é inigualável, era a autenticidade total. Mas eu acho que foi uma fase muito legal, porque já havia uma tecnologia melhor, ele se apresentava com orquestra. Então eu não me lembro de outro artista na época que se apresentasse com uma orquestra assim, do modo de tanta ênfase, né? Quanto o Elvis, inclusive a transmissão do show dele, essa festa, ou seja, de alguma forma ele tem que revolucionar também nessa década.